primeiro lugar, quero desejar uma boa noite a todos, paz e graça, você que nos assiste, você que nos ouve. E esta noite nós vamos trazer aqui uma mensagem breve, uma mensagem sucinta, mas acredito que vai acrescentar muito na vida daqueles que irão nos acompanhar nos próximos minutos. Hoje eu quero trazer uma mensagem que está encontrada em Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 18. É uma passagem muito conhecida, mas eu acredito que Deus ele tem algo preparado para nós neste dia. Já vou ir direto ao texto, já vou direto no ponto, pois as horas elas não nos permitem aqui muitas apresentações, mas sinta-se muito bem-vindo você que está entrando aí nessa transmissão. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, o médico amado, capítulo de número 1, e o versículo é o número 18, que nos diz assim: Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Essa passagem é muito conhecida, nós sabemos muito bem qual é o contexto dessa história. A história de duas pessoas que faziam parte da tribo sacerdotal, da tribo de Levi, a saber, Zacarias e Isabel, um casal, que era piedoso, um casal que era justo, um casal que servia a Deus. E este casal, eles tinham um desejo de ter filhos, pois na mentalidade da época, na cultura da época, um casal, uma mulher que não dava filhos, que não gerava filhos, era uma mulher amaldiçoada por Deus, era uma mulher que não tinha a bênção de Deus sobre si, pois o contexto que eles viviam era um contexto de guerra. Então, quanto mais filhos se tinha, mais força havia na casa para a peleja. Mas o que eu quero falar não é sobre isso, isso é só uma introdução para que a gente entenda um pouco do desejo que estava dentro do coração deste casal. Era um casal que vivia uma vergonha, uma humilhação. E esses dias eu meditando nesta palavra, eu dando uma lida nesta palavra, eu pude me colocar no lugar desta família, no lugar deste casal, e pude sentir um pouco daquilo que eles sentiam. Imagine só, um casal que servia a Deus, um sacerdote e uma mulher que era da tribo de Levi, da tribo sacerdotal. Eu imagino a mente das pessoas, como que ficava quando olhava para a situação deste casal justo e piedoso perante o Senhor, e que mesmo com a sua fidelidade, eles não possuíam filhos dentro do seu lar. Imagine as pessoas olhando e dizendo, o que adianta este casal estar servindo a Deus, ou até mesmo atribuindo uma culpa como foi atribuído a Jó. Esse casal só pode estar em pecado porque eles não têm filhos, Deus não abençoou a casa deles. Então, para Deus não abençoar a casa deste casal, certamente eles estão fazendo algo que não agrada a Deus, quando na verdade não era justamente isso que acontecia. Mas Deus tinha um propósito, um plano para cumprir na vida deles, porém não era da forma que era natural, era de uma maneira sobrenatural. Tem coisas nas nossas vidas que não vai acontecer da maneira natural, e por elas não acontecerem da maneira natural, obviamente nós vamos passar por um período onde as pessoas vão olhar e vão desacreditar de que aquilo que nós, sonhamos para nossa vida, nunca irá acontecer. E a Bíblia diz que ele estava orando, e Zacarias estava orando, e nessa oração
eu não sei o que ele pedia. Existe aqui duas possibilidades de interpretação dentro deste contexto, porque Zacarias ele era um sacerdote e no templo ministrando ao Senhor. Quando o anjo aparece para ele, o anjo diz: Zacarias, não temas, pois a sua oração foi ouvida. Ele poderia estar fazendo dois pedidos, ou um pedido, ou uma das opções que eu vou citar agora. Zacarias poderia estar pedindo por um filho, pensando no seu benefício próprio, pensando na sua família, pensando no bem-estar da sua casa. E talvez também nem seja pelo bem-estar, mas sim pelo prazer de ter um filho. Ou simplesmente porque era um desejo do coração ardente. Porém, existe uma outra linha de raciocínio, e que talvez Zacarias poderia estar orando não por um filho, mas orando pela redenção de Israel. Ele poderia estar orando para que Deus ele mandasse o libertador que haveria de redimir a nação de Israel das mãos dos seus inimigos. E naquela ocasião, o anjo aparece, trazendo uma resposta de Deus, pois João Batista, o filho de Zacarias e o filho de Isabel, ele estava profetizado, prenunciado em pelo menos 2 livros da Bíblia Sagrada. Um encontrado no profeta maior, em um dos profetas maiores, e outro encontrado em um dos profetas menores. Profeta maior, o profeta Isaías. Quando ele vai falar no capítulo 40, no versículo 3, sobre a voz do que clama no deserto. Ali, João Batista se apropria desta afirmativa, desta profecia para si mesmo, aplicando sobre si que ele não era o Messias, ele não era nenhum daqueles personagens que os judeus estavam dizendo sobre ele, mas ele era o que Isaías havia profetizado no capítulo 40, no versículo 3, ele era a voz do que clama no deserto. E outra profecia também se encontra em Malaquias capítulo 3, versículo 1, e Malaquias capítulo 4, versículo 5, aonde vai falar sobre o anjo mensageiro, sobre aquele que haveria de vir antes do grande dia do Senhor. Obviamente que anjo ali não significa um ser espiritual que vem do alto e desce para a terra, mas anjo, na etimologia, o seu significado é mensageiro. Então Malaquias está dizendo o seguinte, que antes que o Messias viesse, um mensageiro iria anunciar a sua chegada. Então, Zacarias poderia estar fazendo esta oração por um filho, ou poderia estar fazendo a oração pelo libertador de Israel. Mas a Bíblia diz que quando o anjo se aproxima de Zacarias, Zacarias ele vai ter uma notícia inesperada, e o anjo vai dizer: não temas, Zacarias, porque a sua oração foi atendida. E Zacarias ele vai olhar para o anjo e vai dizer: mas como isso pode acontecer? Pois a minha mulher já é avançada em idade, eu já sou avançada em idade, e aqui eu vou parar de rodear e vou entrar onde eu quero entrar. Zacarias estava dizendo para o anjo: para mim já é tarde demais para receber algo da parte de Deus. Para mim já é tarde demais para ter algo que o meu coração deseja. Para nós já é tarde demais e já não resta mais tempo para nada. E quantos de nós olhamos para a nossa situação? Quantos de nós olhamos para a nossa condição? Quantos de nós olhamos para o nosso momento e dizemos: já é tarde demais para fazer isso, já é tarde demais para alcançar aquilo, já é tarde demais para fazer algo. E nesta noite, a reflexão que eu quero trazer para minha e para a sua vida é: nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais. Nós estamos vivendo dias em que nós estamos gastando tempo, estamos gastando as nossas forças, as nossas energias, nós estamos gastando tudo quanto somos e tudo quanto temos,
em busca de algo que não é ou não deveria ser o propósito primordial das nossas vidas. E muitas vezes nós não nos damos conta que o tempo vai passando. O tempo vai passando e quando você olha para trás, você pensa, poxa vida, eu poderia ter feito tantas coisas. Eu poderia ter feito mais nessa área, eu poderia ter feito mais aqui, eu poderia ter feito mais ali. E muitas vezes nós olhamos para o passado, nós entristecemos no presente e perdemos a perspectiva do futuro. E nós olhamos para a nossa condição e dizemos, é tarde demais. Eu me lembro de uma passagem bíblica encontrada no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Deixa eu conferir aqui se é a primeira Crônicas ou segunda Crônicas. O capítulo é o número 30. Segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 30, versículo de número 15, que nos diz assim, ó: então sacrificaram a Páscoa, nos diz assim, ó, no 14º dia do segundo mês, e os sacerdotes e os levitas ficaram envergonhados, e se santificaram, e trouxeram as ofertas queimadas para dentro da casa do Senhor. Essa semana eu ouvi essa palavra do pastor César Cavalcante, que me tocou muito, Deus ministrou muito essa palavra no meu coração. E foi algo que me fez refletir sobre a minha posição hoje, a minha situação hoje, o que eu estou fazendo, o tempo que eu estou gastando com coisas banais. E neste contexto, o rei Ezequias, no primeiro mês do seu reinado, ele, quando assumiu o trono, a primeira preocupação do rei Ezequias foi consertar a casa do Senhor, o templo. Ele restaurou a condição espiritual, ele purificou aquele local, ele deu uma ajeitada legal naquele templo. Foram 16 dias toda essa reforma espiritual naquele lugar. E quando ele terminou, ele reuniu sacerdotes e levitas para poder sacrificar na casa do Senhor. Ali ele preparou o holocausto, enfim, vou encurtar a história. Fez tudo conforme a lei exigia. E no coração de Ezequias ele intentou sacrificar a Páscoa. Só que existe um problema. É que a Páscoa, quando ela foi instituída por Deus, ela foi instituída para o primeiro mês de Aviv ou de Nissan, que fica entre março e abril, se eu não me engano, do nosso calendário, o calendário gregoriano. O mês de Nissan ou Aviv, dependendo da versão em português que nós usamos. Primeiro mês, no 14º dia, sacrificavam-se a Páscoa. Porém, quando Ezequias ele terminou a reforma naquele lugar, já era o segundo mês e já era o 16º dia. Ou seja, já havia passado a data prescrita na lei. E Ezequias ele vai colocar no coração sacrificar a Páscoa, porque nós sabemos que a Páscoa ela era uma festa anual, não era uma festa semanal, não era uma festa mensal, não era uma festa quinzenal, era uma festa anual, ou seja, não era de semana em semana, não era de mês em mês, não era de 15 em 15 dias, eram de ano em ano. Então, se eles perdessem a Páscoa daquele ano, eles só poderiam sacrificar a Páscoa, só poderiam comemorar a Páscoa no ano subsequente.
Mas a Bíblia diz que Ezequias ele colocou no coração este propósito. E ele vai preparar todo o ambiente, ele vai ordenar que os sacerdotes, os levitas se purifiquem para poder preparar tudo, e terminado aquele período de purificação, aquele preparo, toda aquela ritualística, eles agora vão se colocar em condição de humilhação perante Deus. E eles vão orar em arrependimento, em quebrantamento, em súplicas e em lágrimas. O salmista, certa vez, ele vai dizer que a um coração contrito, um coração quebrantado, o Senhor, ele não resiste. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. O que Deus está dizendo? Eu não resisto a um coração contrito e quebrantado. E naquela ocasião, Ezequias, ele se coloca nesta condição de oração, de humilhação. E ele vai orar, e a oração de Ezequias é a seguinte: Deus, nós perdemos a data certa, perdemos o tempo certo, perdemos o prazo de validade. Mas nós nos arrependemos, nos envergonhamos pelos nossos feitos, porque os nossos pais pecaram contra ti e não fizeram tudo conforme o Senhor nos pediu. Mas nós estamos aqui para sacrificar e para adorar. E a Bíblia diz que Deus, ele ouve do céu, Deus responde à oração deles. E o que acontece naquela ocasião é que quando eles vão se santificar, eles vão adorar a Deus, eles se envergonham. O versículo que nós lemos, eles ficaram envergonhados, eles se santificaram e trouxeram as ofertas queimadas para dentro da casa do Senhor. Talvez hoje, você que nos ouve, olha para si mesmo e diz: o meu prazo de validade venceu. Não há mais jeito para minha condição, não há mais jeito para minha situação, não tem mais saída para mim. Eu já estou velho demais. Quando eu era jovem, eu servia a Deus. Eu tinha um desejo de fazer a obra, eu tinha desejo de fazer isso, eu tinha desejo de fazer aquilo, e aquilo ardia no meu coração. Mas o tempo foi passando, os dias se passaram, passaram semanas, passaram meses, passaram anos, passaram décadas. E hoje eu estou na situação que eu estou, na idade que eu estou, e já não há mais jeito para eu fazer o que queimava no meu coração. Talvez você olhe para a sua situação hoje. Pode ser financeiro, fugindo um pouco da parte evangélica, entrando agora na vida pessoal. Pode ser algo relacionado à sua vida sentimental, à sua vida emocional, à sua vida espiritual, à sua vida profissional. Pode ser em qualquer área da sua vida. Talvez você esteja dizendo: tantas coisas erradas eu fiz e Deus nem vai me perdoar. Talvez eu gastei a minha vida vivendo uma vida promíscua, uma vida entregue aos desejos, aos prazeres, e agora não tem mais uma saída, não tem mais uma solução, e já venceu meu prazo de validade e chegou a um ponto final. Mas a Bíblia diz em Eclesiastes, o sábio Salomão fala em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4, que para aqueles que estão entre os vivos, ou seja, para aquele que ainda tem vida, para quem tem fôlego de vida, ainda há esperança. Mas vale um cão vivo, forte, do que um leão, uma fera morta. Deus, ele está trazendo esperança para os nossos corações nesses dias, que sempre haverá um novo recomeço, sempre haverá uma nova oportunidade,
Sempre haverá uma saída, uma solução. Quando nós nos arrependermos verdadeiramente, parar de gastar a nossa vida, parar de perder tempo com coisas que não nos acrescentarão. Zacarias, ele olha para o anjo e diz: mas como é que eu vou acreditar no que Deus já está me falando, se o meu prazo de validade já venceu? Como eu vou acreditar que o que Deus está me prometendo vai acontecer, se para mim já passou do tempo? Eu sempre digo que quando Deus, ele cria o cosmos, o universo, ele cria o mundo, ele divide o mundo em uma lacuna chamada passado, presente e futuro. O ser humano, ele está preso dentro desta lacuna, passado, presente e futuro. Ele não passa daqui. Só que Deus, ele é atemporal. Ou seja, o prefixo a significa não ou sem. Então Deus, ele não tem contagem de dias, de meses, de anos, de hora. Deus, ele está fora do tempo. Ele é soberano sobre o tempo, ele é senhor do tempo. Então o homem está aqui condicionado a esta lacuna, mas Deus está aqui de fora, assistindo eu e você no passado, assistindo eu e você no presente, assistindo eu e você no futuro. Então Deus, não existe para ele um tempo. Para Deus não existe uma prisão, uma lacuna. Então quando nós falamos para Deus que para nós não há mais tempo, Deus está dizendo: para você não, mas para mim ainda existe tempo. Para você não, já venceu o seu prazo de validade, mas para mim não venceu, porque eu não tenho prazo de validade. Então Deus está dizendo o seguinte para nós: por mais que você mesmo não acredite em você, mas Deus continua acreditando em mim e em ti. Deus continua depositando esperança e confiança em mim e em ti. E talvez você se pergunte: qual é a garantia que eu te dou para você acreditar no que eu estou falando? A garantia que eu posso te dar é a minha vida, a minha situação, a minha realidade. Pois eu também muitas vezes olhei para mim e disse: não tem mais jeito. Deus não conta comigo para mais nada nessa vida. Eu olhei para a minha situação e eu dizia: daqui eu não consigo mais sair, daqui não tem mais expectativa, daqui eu vou morrer nessa situação. E por muitas e muitas vezes Deus não desistiu de mim. Eu dizia: nunca mais eu vou voltar a pregar a palavra, nunca mais eu vou voltar a falar do evangelho, nunca mais eu vou ser quem eu era, quem Deus me vocacionou para ser. Até me deparar com situações em que Deus me impulsionava a cumprir o propósito pelo qual eu existo. E muitas vezes, quando eu fico sem fazer isso, mesmo eu estando orando, mesmo eu estando estudando a palavra, mesmo eu estando jejuando, ainda assim dentro do meu coração existe um vazio. Existe ainda uma lacuna, um espaço não preenchido, e bate aquela angústia. Porque quando Deus, ele cria o homem, ele coloca um dispositivo no coração do homem chamado necessidade. Deus, ele coloca a carência no coração do ser humano quando ele cria. Por quê? Porque todo ser que vive, louve ao Senhor. Todo ser humano que existe, ele existe para adorar ao seu Criador. Pega um bebê recém-nascido, leva ele para um deserto, leva ele para uma mata, deixa ele ali.
Visite ele periodicamente apenas para o alimentar. E vai para casa. Não fala nada sobre Deus, não fala nada sobre Bíblia, não fala nada sobre religião, não fala nada. Deixa apenas aquele ser humano ali. Quando ele completar uma idade racional, que ele vai desenvolver raciocínio lógico, ele vai criar para ele mesmo um Deus para ele adorar. Ele vai adorar a si mesmo, ele vai adorar o dinheiro, talvez, ele vai adorar outras coisas. Por quê? Porque essa é a necessidade do ser humano, adorar a um ser maior do que si. Todo ser humano, ele adora a Deus, ou a um Deus. Talvez ele se proclame ateu, não acredita em Deus. Ele pode adorar a ciência. Ele pode estar adorando a si mesmo, o seu conhecimento, o seu raciocínio, ele pode estar adorando outras coisas. Mas aquilo que ele adora é o seu Deus. Não o único e verdadeiro Deus, mas é o Deus que ele criou para si. Por quê? Todo ser humano foi criado para adorar a Deus. É por isso que a palavra hebraica, Haleluia, ou como nós transcrevemos para o português, aleluia, é uma palavra que não existe uma diferença nela em um outro idioma. Em todos os idiomas que você pesquisar, a palavra aleluia vai ser a mesma, vai ser sempre aleluia. Por quê? Porque essa palavra, ela é uma junção de duas palavras. A primeira, que é a Halelu, que vem de Hillel, de Halel, que significa, tem a ver com glória, tem a ver com louvor, tem a ver com adoração. E a segunda é uma abreviação do tetragrama. Tetragrama são as 4 consoantes hebraicas que compõem o nome de Deus, Iá. Então, aleluia significa todos louvem a Iá, ou seja, ao Senhor. Por que essa palavra em todos os idiomas tem a mesma conotação, tem a mesma grafia, tem a mesma verbalização? Porque literalmente todos têm que adorar a Deus. Então talvez nós tentamos fugir deste propósito. Eu tentei fugir desse propósito. Eu falei para Deus, nunca mais eu vou pregar o evangelho, nunca mais eu piso o pé dentro de uma igreja, nunca mais eu volto a servir ao Senhor. Nunca mais, eu não quero saber, nunca mais, nunca mais. Até que um dia Deus ele me constrangeu e eu me derramei em lágrimas. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu dizia naquele momento, não tem mais saída para mim, Deus. Não tem mais uma solução, o Senhor nem conta comigo mais para nada. O Senhor não está nem aí mais para a minha situação. Quantas vezes eu pensei em tirar minha própria vida? Teve dias que eu com a faca no meu coração já para empurrar e me matar. E eu senti uma mão puxando a minha e não permitindo que eu fizesse aquilo. Quantas vezes passou na minha cabeça me atirar na frente de um carro, me esfaquear ou fazer algo que acabasse com a minha situação, com a minha vida. Porque eu acreditava que não tinha mais solução, que meu prazo de validade tinha vencido, que tinha chegado ao meu final. Muitas foram as vezes que, assim como Zacarias, eu imaginava, nunca mais vai acontecer aquilo que um dia Deus me prometeu. E hoje quem está aqui pregando para você? E hoje quem está aqui falando do evangelho para você? E hoje quem está aqui trazendo uma mensagem para a sua vida? Aquele que até uns 2 dias atrás estava imaginando
que não teria mais solução, não teria mais saída, que minha vida seria sempre essa. E sabe por que que nós temos tempo para pensar essas coisas? Porque nós estamos perdendo tempo, gastando força, gastando energia, buscando glória nesta vida, buscando coisas passageiras, correndo atrás do dinheiro, correndo atrás da fama, correndo atrás do status, correndo atrás da imagem, correndo atrás de coisas supérfluas. O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, certo dia ele vai dizer que a nação de Israel, ela estava chorando, ela estava gemendo, estava sofrendo. Mas no final, nas dores do parto, eles não geraram para a glória de Deus, porque eles geravam vento. O profeta Malaquias, ele vai dizer que aquele povo estava como um homem com uma sacola furada, que sempre ajuntava dentro da sacola, mas ela sempre vazava por baixo e eles nunca tinham nada, porque eles estavam colocando em sacolas furadas. E quantas vezes nós sofremos, gememos, quantas vezes nós estamos, entre aspas, a ponto de dar a luz, mas não damos a luz a algo que vai trazer glória para Deus, mas geramos o vento. Quantas vezes nós ajuntamos para nós, tentamos ajuntar, trabalhamos, tentamos adquirir, mas no final você olha para dentro da sua sacola e você não vê nada. Por quê? Porque é uma sacola furada. E tudo quanto não fazemos dentro e debaixo do propósito que Deus nos estabeleceu, sempre vai ser dor de parto para gerar vento. Sempre vai ser sacola vazia que ajuntamos e não temos nada. Por quê? Porque estamos fazendo algo que não foi o propósito estabelecido por Deus. Sabe por que nós pensamos essas coisas? Porque nós oramos a Deus para que Deus abençoe nossos planos, quando na verdade nós nem deveríamos ter planos. Nunca mais ore, Deus abençoe meus planos, mas Deus, ore assim, ó, Deus destrói os meus planos, porque os meus planos podem não ser os teus. Mas quando o Senhor destruiu os meus planos, me deu os seus de presente, porque assim eu sei que vão ser cumpridos. E eu quero ler aqui uma palavra no livro do profeta das Lamentações, o profeta Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 11, que o Senhor vai dizer assim: porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei, e ireis e orareis a mim, e eu vos escutarei, e vós me buscareis e me encontrareis, quando vós procurardes por mim com todo o vosso coração, e eu serei encontrado de vós, diz o Senhor. O que Deus está dizendo aqui? Que os pensamentos dele são mais altos do que o nosso. Os caminhos dele são melhores do que os nossos. E ele diz aqui: o pensamento que eu tenho sobre vós é pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Romanos 12 vai dizer que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Mas quando nós nos deparamos com palavras como essa, nós nos perguntamos: como que é a vontade boa, a vontade que é perfeita, a vontade que é agradável, os pensamentos que são mais altos, os caminhos que são melhores, nos permite passar pela humilhação, passar pelo sofrimento, passar pela vergonha, passar pelo desprezo, passar pela rejeição, passar pela miséria, passar pela dificuldade. E às vezes parece que não condiz a nossa realidade com a palavra de Deus.
Só que o Salmo de número 66 e o versículo 10 em diante vai dizer assim, ó: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos destes, nos testastes, como a prata é testada. Tu nos trouxeste para dentro da rede, puseste aflição sobre os nossos lombos, fizestes com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Atravessamos o fogo e a água, vírgula, mas tu nos trouxeste para um lugar rico. O salmista está descrevendo a trajetória entre a promessa e o alvo da promessa. A provação, o processo. Tu nos trouxeste para dentro da rede. O que isso significa? Deus nos levou ou nos permitiu chegar a cair na armadilha. Puseste aflição sobre os nossos lombos, ou seja, nos colocou peso, nos colocou fardo. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, ser humilhado pelos homens. Atravessamos o fogo e a água, provação, mas o resultado é nos levar para um lugar de abundância. Eu deixei propositalmente o versículo 10 para o final, pois aqui está a chave do processo. Pois tu, ó Deus, nos provastes, tu nos testastes como a prata é testada. Como é que um ourives, ele refina a prata e o ouro? Ele aquece a uma elevada temperatura o fogo. Tem que ser uma temperatura muito elevada. E ele coloca a prata, ele coloca o ouro dentro daquele fogo. Só que a prata e o ouro, eles têm uma característica que eles não podem nem ficar pouco tempo, nem muito tempo no fogo. Se fica pouco tempo dentro do fogo, ele não é forjado o suficiente para se preparar o objeto que o ourives ele deseja. Se ele fica muito tempo, se ele passar do ponto dentro do fogo, acabou a prata, acabou o ouro, e o ourives perde toda a sua matéria-prima. Só existe um jeito de o ourives saber quando a prata e quando o ouro ele está pronto para ser tirado do fogo. E aí é que entra a chave para alcançarmos o lugar da abundância. Você sabe me responder qual é o único jeito de se saber quando a prata e o ouro estão prontos para ser retirados do fogo? Essa é a parte mais linda da história. É quando o ourives, ele olha para a prata, ele olha para o ouro e ele consegue enxergar a sua imagem refletindo na prata e no ouro. O oleiro, o ourives, o Criador, o nosso Pai, ele só nos tira de dentro da fornalha quando ele olhar para nós e enxergar a sua imagem em nós, o caráter de Cristo forjado em nós. Deus, ele não nos dá e não nos tira da provação sem propósito e sem que ele seja cumprido. E o único jeito de nós estarmos prontos para ser tirados da fornalha da aflição. Falando isso, eu vou até ler esse versículo, né? Isaías. Deixa eu ver se eu me lembro. Faz mais de 7 anos que eu não leio esse versículo.
Acho que é Isaías 48:10. Eu acertei de primeira. Passei um óleo na testa para dizer que eu sou mente brilhante. Isaías capítulo 48, versículo 10. Eis que eu te tenho refinado, mas não como a prata. Eu te tenho provado dentro da fornalha da aflição. Deus, ele só nos tira de dentro da fornalha da aflição quando a gente reflete o caráter dele. Eu sei que é difícil, pois somos seres humanos, somos falhos, somos limitados e de vez em quando cometemos os nossos deslizes. Porém, nós precisamos agregar em nós o caráter de Cristo, a imagem de Cristo. E se você está dentro da fornalha da aflição hoje, nunca mais diga que não há mais uma saída. Pregue para si mesmo. Nunca é tarde demais. E quando Ezequias ele termina a sua oração, a resposta de Deus para Ezequias, se a gente for converter para nossa linguagem, Deus estava dizendo: por mais que você não conseguiu cumprir, Ezequias, o que a lei exigia que você cumprisse, mas ainda assim existe a graça, que é o escândalo para os judeus e a loucura para os gregos. Ou seja, a graça que é incompreensível a uma mente racional. Ela sempre te dá uma nova oportunidade de recomeçar. Não é sobre o quanto nós caímos, mas é sobre o quanto nós estamos disponíveis. Não é sobre o quanto nós erramos, não é sobre o quanto nós falhamos, mas é sobre o quanto nós estamos dispostos a levantar, sacudir a poeira e recomeçar a trajetória. Deus estava dizendo para Ezequias: eu estou de braços abertos, Ezequias. Eu recebo. Por mais que não foi dentro do prazo, mas eu recebo aquilo que você está me ofertando. Deus estava dizendo para Zacarias agora no versículo que nós lemos inicialmente: Zacarias, por mais que você pense que já acabou o seu prazo de validade, o seu e da sua esposa, mas eu estou dizendo para você, Zacarias, eu respondi a sua oração e eu vou te dar aquilo que o seu coração me pediu, porque o que você me pediu estava dentro do meu propósito. E eu finalizo mais uma vez lendo aqui Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Agora eu vou ler em outra versão. Eu estava lendo na King James atualizada. Agora eu vou ler aqui na Almeida Revista e Atualizada, que diz assim: ora, para aquele que está na companhia dos vivos, há esperança. Porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Não adianta você ser a fera se está morto, inerte. Pode ser o cão mais desprezado, o cachorro mais sarnento, mas se você está vivo, você pode ser o pior. Eu vou traduzir na linguagem atual. Você pode ser o crente mais sapecado, mais vagabundo. Você pode ser o ser humano mais vagabundo da terra. Mas se você estiver vivo, se você ainda respira, existe esperança para você. Você pode ser a pior pessoa da face da terra, mas se você respira, ainda existe esperança para você. Não desista, porque o seu Criador, o seu Deus e o seu Pai, Ele nunca desiste. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família ricamente. E finalizando, Zacarias queria um filho. Deus deu um filho e uma voz profética. Deus deu um filho para ele, mas Deus deu o homem que
anunciou Jesus na sua vinda, na sua primeira vinda. Deus deu o precursor do Mashiach, do Messias, do Cristo, do ungido de Deus. Um homem que revolucionou. Um homem que Jesus chamou de maior do que Abraão, maior do que Isaac, maior do que Jacó, maior do que Moisés, maior do que Elias, maior do que Jeremias, maior do que Malaquias, maior do que Ezequiel, maior do que Amós, maior do que Ageu, maior do que todos quanto você conheceu no pacto da antiga aliança. E era um filho improvável. Mas Deus faz dos improváveis escolhidos. Eu sou o improvável, mas fui escolhido. Você é um improvável, mas foi escolhido. Deus ama confundir a mente do homem. Quando o homem olha e diz, é improvável que esse seja alguém, Deus diz, é esse que eu vou pegar, para mostrar que eu não dependo de capacidade humana, não dependo de aprovação humana, não dependo de lógica, razão humana para fazer aquilo que eu quero fazer. E o que Deus quer fazer na minha e na sua vida é muito maior do que nós possamos imaginar. Guarde esta palavra na tábua do seu coração, em nome de Jesus.